Aleluia, nós vamos falar essa noite, amados, sobre algo que eu considero essencial para a vida do cristão. Eu considero essencial para a vida do cristão, que é como ser guiado pelo Espírito Santo. Todo crente, nascido de novo, necessita, é imprescindível que ele viva uma vida guiada pelo Espírito Santo, amém? A palavra de Deus diz que Deus veio habitar em nós, e não visitar, amém? Fala para o seu irmão aí, o Senhor não veio fazer uma visita. Diz para ele veio morar, amém? Você sabia que você carrega o Espírito Santo dentro de você 24 horas por dia? Todo o tempo todo? Até no banheiro, pastor? Até no banheiro. Até fazendo número 2? Até fazendo número 2. Ele está lá com você. Imagina? O Espírito Santo habita em você. E é imprescindível que agora, nós que nascemos de novo, possamos viver uma vida guiada pelo Espírito. Para quê? Para que a gente não caia mais nas ciladas do inimigo, para que a gente ande no caminho certo, para que a nossa rota venha a ser dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos lá então, vamos aprender um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse tema muito importante para a vida do crente. Aleluia! Vamos lá, vamos abrir o livro de João, capítulo 4, o versículo 23 e 24. Se puder colocar para nós, por gentileza. Eu vou ler tudo na versão ARA, Almeida, Revista Atualizada. A maioria dos textos, lá mais para frente só, vou ler um ou outro texto em outra versão, amém? João, capítulo 4. Versículo 23 e 24, um texto bem conhecido. Bom, enquanto eles vão colocando lá, eu já vou ganhando tempo e lendo aqui. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Repete para o seu irmão aí, fala para ele, cutuca ele de novo aí. Hoje eu vou mexer bastante com você, como sempre, né? Fala para o seu irmão aí, já chegou a hora. Aleluia. Engraçado que o texto aqui é Jesus está falando para a mulher samaritana, esse é o contexto. E ele está dizendo para ela, e vem a hora. E já chegou, é isso que ele está dizendo, a hora chegou. Por que ele está dizendo que a hora chegou? Porque ele chegou. Porque Jesus chegou. E ele estava prestes a morrer na cruz para nos salvar, para salvar a humanidade do império das trevas, para trazer esperança. Então ele diz, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, se o texto diz verdadeiros adoradores, significa então que existem falsos adoradores, amém? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores só podem adorar a Deus de uma forma. Que forma é essa? Em espírito e em verdade. Irmãos, deixa eu contar uma novidade aqui para você. Eu já disse isso em outras ocasiões, mas vou repetir. Na antiga aliança, nenhum homem, exceto o período em que Adão viveu no jardim, nenhum outro homem na antiga aliança eram considerados verdadeiros adoradores. Nenhum deles. Porque o texto diz que os verdadeiros adoradores só podem adorar a Deus em espírito. E na antiga aliança, nenhum desses homens eram verdadeiros adoradores, porque não carregavam dentro dele o Espírito Santo de Deus, que havia se retirado do homem no pecado. Então nenhum desses grandes homens de Deus eram verdadeiros adoradores. Eles adoravam a Deus o máximo que eles podiam, mas não podiam adorar a Deus em espírito, porque o Espírito não habitava neles.
Por isso que Jesus, ele está dizendo para a mulher, a hora, ela vem. Se está dizendo que ela vem, ele está apontando para o futuro. A hora vem, e ao mesmo tempo que ele aponta para o futuro, ele está falando de algo presente, já chegou, porque eu cheguei, é isso que ele está dizendo. Porque eu sou aquele que vim para resolver o problema. Eu vim aqui para trazer a solução. A hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe quem são os verdadeiros adoradores? Levanta sua mão e fala assim, sou eu. Aleluia. Você, eu e você, nós somos os verdadeiros adoradores. Por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos tornou verdadeiros adoradores. Uau! Irmãos, isso é demais. Isso é fantástico demais. Porque eu fico imaginando como pode Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha lá a sua harpa, que fez diversos salmos, diversas canções, diversos louvores. Um homem que criou, só ele mesmo, mais de 1000 instrumentos musicais. Adorava a Deus com a sua voz e com o seu talento. E não era considerado um verdadeiro adorador. Eliseu, Elias, Moisés, Abraão, grandes homens de Deus, não eram considerados verdadeiros adoradores, simplesmente pelo fato de não poderem carregar dentro de si o Espírito Santo de Deus. Mas eu e você temos o privilégio de carregar a presença de Deus por onde a gente vai. Irmãos do céu, olha o privilégio que você tem, que nós temos. Eu fico imaginando quando nós chegarmos no céu, encontrarmos com esses grandes homens. Eu vou perguntar lá para Moisés, como é que foi? Pegar lá o seu cajado e tocar lá no mar vermelho e o mar se abrir. Que grande milagre vocês atravessarem o mar. E depois o exército do faraó vindo e o mar se fechando para cima deles. Como é que foi isso? Qual a sua experiência? O que você sentiu na hora? Como é que foi isso? Hein, Sansão? Uau, Sansão! Você sabe que lá na terra, lá você era considerado o Hulk. É o X-Men da época, lá era você, Sansão. O Hulk da Bíblia é você, homem forte. Uma força incondicional. Uau! Como é que foi? Matar mais de 1000 homens com a queixada de um jumento? Como é que é isso? Que força, como é que era isso? Você imagina? Agora eu fico imaginando eles perguntando para mim e para você. Olha, tudo isso foi legal, tudo isso foi muito bom, mas diz para mim, como é carregar a presença de Deus dentro de você 24 horas por dia? Como é que é isso? Irmão, se você fizer essa cara para eles, eu acho que eles vão falar assim, deve ter sido ruim. Poder ter o privilégio de carregar a presença, o próprio Deus dentro de você o tempo todo. Privilégio que nenhum deles tiveram, mas eu e você temos. Por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa de Jesus. Aleluia, irmãos. E é o que o texto diz, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então fala assim, Ele me encontrou. Porque nós somos os verdadeiros adoradores. Olha o 24. Aleluia. Põe para nós lá o 24, por gentileza. Isso. Deus é... O que é que Deus é, irmãos? Aleluia. Deus é Espírito. Então aqui está uma afirmação. O que Deus é? Ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores, ou que os seus adoradores, o adorem como? Como Ele é, em Espírito e em verdade. Agora, se Deus é Espírito, é o que o texto diz, e Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que nós fomos criados conforme sua imagem e semelhança. Significa que eu e você somos o quê? Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23.
Coloca para mim, 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu quero ler esses textos para dar uma base na onde a gente vai entrar. Aleluia. Olha só o que diz. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Fala assim, em tudo. Agora, olha a sequência, olha a ordem. Em vosso espírito, alma e corpo. O que é que vem primeiro? Espírito. E depois? Alma. E depois? Tem muita gente que fala assim, eu sou um corpo. Corpo, alma e espírito. Porque quando a pessoa fala que ela é corpo, alma e espírito, significa que ela considera mais o que ela é, naturalmente, do que ela é espiritualmente. Mas a sequência e a essência que nós somos é espírito, alma e corpo. Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Mas você não é um corpo, você não é uma alma, você é espírito. Aleluia! Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela corta a ponto de dividir a alma do espírito. A alma é uma coisa, espírito é outra coisa, e ela também corta juntas e medulas, está falando do corpo. Então, espírito, alma e corpo. Irmãos, isso é poderoso demais. Você é um ser espiritual. Então em João aqui está dizendo que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, aleluia, eu e você, o adoremos em espírito. E como é que adora em espírito, pastor? Orando em línguas? Não. Obedecendo a palavra. Porque você é, por essência, um ser espiritual. E quando você considera a palavra acima do que qualquer coisa, e anda em obediência à palavra, sendo direcionado e guiado pelo Espírito Santo, significa que você está colocando a sua alma e o seu corpo em segundo e em terceiro plano, para dar prioridade para quem de fato você é na essência, um ser espiritual. Você é um espírito. E você precisa andar em espírito. E quando eu ando em obediência à palavra, eu adoro a Deus. Pastor, quando eu canto, eu adoro a Deus? Não. Quando você canta a Deus. Mas a adoração significa a sua obediência. Porque não adianta nada você cantar ao Senhor, mas as suas ações são contrárias àquilo que você canta. As suas ações são contrárias àquilo que a Bíblia diz. Então a sua essência espiritual não está adorando a Deus. Talvez a sua boca. Mas isso não é uma adoração verdadeira. Porque Deus quer verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores só podem adorar a Deus em espírito. Aleluia. Recebe aí, irmãos. Então diz assim comigo: eu sou espírito. Aleluia. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que agora se fizeram novas todas as coisas. Então agora em Cristo você foi recriado para poder andar em espírito e em verdade. Significa, irmãos, que significa que Jesus trouxe de volta a essência da criação. Quando Deus nos criou, Ele nos criou verdadeiros adoradores. Fomos criados em espírito. Ele soprou nas narinas daquele boneco que Ele fez ali o fôlego de vida e colocou dentro dele o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que Adão peca, o Espírito Santo se retira do espírito do homem. O homem deixa de estar conectado com Deus. Eu costumo dizer que o cordão umbilical que ligava a Deus e o homem foi cortado. Igual quando você tem sinal no seu celular, da internet da sua casa, aí você esquece de pagar a conta e o sinal é cortado.
Aí você fica sem conexão. Foi a mesma coisa, ó. O homem pecou, a conexão foi cortada. O homem não tinha mais como se conectar com Deus espiritualmente. Ele passou a viver agora com base no seu espírito humano, com base nos seus sentimentos, ou seja, sua alma, e não com base naquilo que ele entendia como razão, a sua psique, aquilo que é óbvio, né? Aquilo que faz sentido. Todo homem, fala comigo assim, todo homem é espírito, alma e corpo. Irmãos, todo ser humano, crente ou não crente, possui um espírito humano, possui uma alma e possui um corpo. Mas somente aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus receberam o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, já existia lá na antiga aliança uma profecia sobre o Espírito Santo, sobre o novo nascimento do homem. Vamos ler Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Até o 28 nós vamos ler. Versão Almeida, revista atualizada, eu vou ler, amém? Vamos lá, ó. Olha só o que diz. Aqui é Ezequiel profetizando, Deus, né, através da vida dele, diz assim: dar-vos-ei coração novo. Aleluia. E porei dentro de vós espírito novo. Aqui na minha versão, é que aqui está tudo em letra maiúscula. Mas essa palavra espírito está falando sobre um novo coração. Aí ele diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, vou tirar de vocês um coração endurecido, um coração frio, um coração insensível, um coração incapaz de se conectar com o Espírito Santo. Aquele coração de pedra, sem sensibilidade alguma. E eu vou dar um novo coração, um coração que vai pulsar, um coração que vai ter sensibilidade, um coração que será capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. Então ele está dizendo: porém dentro de vós o meu espírito. O que ele vai colocar dentro? Olha o que ele diz: o meu espírito. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Aqui era uma profecia do que estava por vir, aleluia. Deus estava então profetizando através da vida dele, que ele nos daria essa nova vida, e foi isso que Jesus fez, amém? Foi isso que Jesus fez na cruz, ao morrer na cruz, por mim e por você. Quando ele paga o preço, essa profecia aqui se cumpre, aleluia. O Espírito Santo vem habitar dentro do homem, e agora o homem passa a ter conexão com Deus. Quer ver? Vamos ler aqui João, capítulo 16, versículo 7. Olha só o que Jesus diz para os seus discípulos. Aqui Jesus ainda estava vivo. João capítulo 16, versículo 7 ao 13. Olha só: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, melhor é que eu morra. Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, é melhor que eu morra, porque se eu não morrer, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, não vai poder vir.
Porque Jesus, na ocasião, era o único homem andando sobre a face da terra que tinha a capacidade de carregar dentro o Espírito Santo de Deus. Jesus era o único que carregava o Espírito na ocasião, e ele estava dizendo: eu preciso morrer na cruz, eu preciso pagar o preço, para que vocês possam ressuscitar em mim, para que vocês possam ser restaurados pelo meu sangue, para que vocês possam voltar à essência da criação, sem pecado, e poder ter condições de carregar novamente o meu Espírito. Era isso que Jesus estava dizendo. Por isso que ele estava dizendo: eu preciso morrer. Então ele diz, versículo 8: quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Diz assim, o Espírito Santo. Como ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo tem voz. Irmãos, o Espírito Santo tem voz. Eu digo para vocês, ele tem voz. Sabe qual é a voz do Espírito Santo? É a tua voz. Ele precisa de você, que você abra a tua boca para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo precisa da tua voz. Ele precisa da voz da igreja. Só assim, o Espírito Santo, Deus, poderá convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça e convencer o mundo do juízo. Aleluia! Vamos lá, versículo 9. Do pecado, por quê? Porque ainda não creem em Jesus. Ele ainda estava vivo. Amém? 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais, não verei mais. E o 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo, amém? O capeta, o tchutchucão, o bicho de rabo, já está julgado. Ele já sabe o futuro dele. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar, versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, né, o Espírito Santo, Ele, o Espírito Santo vai fazer o quê? Vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. O Espírito Santo não vai falar por si mesmo. Sabe o que é que ele vai falar? Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem, irmãos? De Deus. Porque Ele é um com Cristo. É o Espírito Santo de Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um. Então o Espírito Santo não dirá por si só, mas vai dizer daquilo que ele tem ouvido do próprio Deus. Vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo veio para essa finalidade, de conectar com Deus, e você ser comunicado por Ele, das coisas que hão de vir. Meu Deus do céu, irmãos. Então foi isso que Jesus veio fazer, nos conectar novamente com Deus, para que o Espírito Santo pudesse novamente voltar a habitar dentro de nós. Agora, deixa eu te dizer algo. O fato do Espírito Santo estar habitando em você não significa que você será guiado por Ele. Vou repetir. O fato do Espírito Santo estar dentro de você não significa que você será guiado por Ele. Porque nesse contexto todo, existe algo extremamente importante chamado livre-arbítrio. Tem gente que acha que nasceu de novo em Cristo Jesus, o Espírito Santo veio habitar na vida dele. Aí ele pensa que agora mudou tudo, né? Nossa, agora o Espírito Santo vai me guiar, vai fazer, eu não vou mais pecar. Acabaram os problemas, acabaram as dificuldades, agora eu vou acertar tudo, não vou errar mais nada, porque o Espírito Santo vai me levar a fazer as coisas certas. O Espírito Santo não vai te levar para lugar nenhum, irmãos. Quem vai ir será ainda as suas perninhas, será ainda você,
Porque a escolha de ser guiado pelo Espírito Santo ainda continua sendo sua, minha, nossa. O Espírito Santo vai convencer você. Ele vai falar no seu espírito. Ele vai te dizer, cuidado. Não vai por aí. Não é esse o caminho. Não estou nisso. E aí a decisão é sua. E agora, o que é que eu faço? Ouço os meus sentimentos? Ou ouço a voz do Espírito? Ou ouço a voz da razão? Porque a razão, pela razão, o correto seria fazer isso. Mas eu sinto de fazer aquilo. Mas dentro da minha consciência, dentro de mim, tem uma coisa. A gente chama de coisa, né? Mas é o Espírito Santo, né? A gente dá esse apelido para ele de coisa, a gente chama ele de coisa. Tem uma coisa dentro de mim aqui, dizendo que não é nem a razão e nem a minha emoção. Está dizendo que é algo totalmente doido, fazer algo totalmente diferente. Eu não sei o que é, eu sei o que é. Se chama Espírito Santo de Deus, convencendo você, guiando você a tomar a decisão que Ele está direcionando. Mas Ele não vai te obrigar a fazer aquilo. A escolha ainda será sua. Diz assim, a escolha é sempre minha. Sempre sua, irmão, sempre minha, sempre nossa. Não estou nem querendo ir, mas o Espírito Santo está me levando. Está me levando para lá, eu não estou querendo ir. Não é assim que funciona, irmão. A adoração que você faz ao Senhor tem que ser algo consciente, não inconsciente. Você tem que saber o que você está fazendo. A sua vida de adoração, suas decisões têm que ser conscientes. Então o fato de você ter o Espírito Santo não faz com que o Espírito Santo te leve para aquilo. Mas ele vai convencer você. Ele vai falar com você. E você vai precisar escolher a que voz você dará ouvido. A voz de Deus, do Espírito Santo, ou a voz das emoções, ou a voz da razão. E deixa eu te dizer algo, o diabo trabalha fora do campo espiritual. Fora do campo da fé, fora do campo sobrenatural. O diabo sempre vai trabalhar com base nas razões e nas suas emoções. Porque uma vez que você nasceu de novo e carrega o Espírito Santo de Deus, o diabo não pode te tocar mais nesse campo. Ou seja, você que é casa de Deus, não pode mais ser dominado pelo maligno. Em outras palavras, você não pode mais ficar endemoniado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você é crente, nascido de novo, carrega o Espírito Santo de Deus, não tem espaço para o diabo, porque onde há luz não há trevas. Rapaz, você viu lá, era crente e ficou endemoniado, então não era crente. Então não era crente. Então não nasceu de novo em Cristo. Amém? Agora, o Espírito Santo vai tirar você, o diabo vai tirar você do campo espiritual e vai trabalhar no campo emocional, no campo da razão. E ele vai ficar falando no seu ouvido, olha lá, mas não é óbvio que esse caminho é o melhor? Aí você analisa com a sua psique, com o seu racional. Você fala, faz muito mais sentido ir por aqui. Tem muito mais lógica ir por esse caminho. Só que Deus lá dentro, o Espírito Santo lá dentro está falando, vai por esse caminho. Aí quando você observa o caminho que o Espírito Santo está direcionando você, parece loucura. Parece doideira. Igual quando Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Não tinha lógica naquilo. Emocionalmente falando, não fazia sentido. Mas espiritualmente falando, era o que o Espírito Santo estava guiando Jesus a fazer. E ele fez. Então no campo espiritual pode não fazer sentido, mas se o Espírito Santo está te guiando a fazer, é o melhor caminho. Decida obedecer. Mas o diabo vai falar na sua mente. Ele vai trabalhar na razão. Ele vai trabalhar no seu emocional. Ai, mas meu casamento está difícil. Eu não quero mais nem olhar para a cara desse traste. Quero nem olhar para a cara dele. Ai, essa mulher é difícil. Ai, mulher é complicado. Quero nem olhar na cara dessa mulher. Vou separar. Campo da razão, campo da emoção. Muitas brigas, o diabo vai ficar falando, tá vendo, vocês brigam direto. Olha que situação. Olha as brigas, você nem tem mais sentimentos por ele. Sentimentos estão encobertos. O Espírito Santo está dizendo, eu ainda tenho algo para fazer no seu casamento.
eu tenho algo para reconstituir na sua família, vai orar, vai buscar o Senhor, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, e deixa o Espírito Santo trabalhar e fazer. Mas aí o diabo vai trabalhar no emocional e na razão. E aí qual será a sua decisão? Amém? Vamos ler um outro texto. Romanos capítulo 8, versículo 14. Esse texto é fantástico, eu gosto muito. Olha só o que diz. Romanos 8,14. Pois todos, fala assim comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Interessante esse texto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Talvez você possa perguntar assim, mas pastor, tem um problema aí. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas nem sempre eu sou guiado pelo Espírito. Ele guia, mas eu não obedeço. Então significa o quê? Que eu não sou filho? Como é que isso funciona? Porque todos os que são guiados, e quem não é guiado? E quando o Espírito Santo fala e você não faz, você deixou de ser filho? Não parece esquisito? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar na originalidade do texto, para que possamos entender o que o apóstolo Paulo está falando nessa carta que ele escreve aos Romanos. O texto ali, ó, vamos lá, já vou ir para agora aqui, ó. Essa palavra filhos, no texto de Romanos 8,14, aqui, ó. O autor, Paulo, quando ele está escrevendo esse texto, ele usa uma palavra grega. A palavra filhos nesse texto de Romanos 8,14, no original, conforme está escrito aí, é a palavra ruios, que significa filhos maduros. Então ele está dizendo o seguinte, ele usou a palavra ruios. Então ele está dizendo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são ruios de Deus, são filhos maduros, são filhos que já amadureceram, que têm maturidade para serem guiados pelo Espírito de Deus. Não está dizendo que você deixou de ser filho, mas está dizendo que talvez você ainda não tenha maturidade para deixar as coisas da carne, para deixar as coisas da alma e obedecer e ser guiado pelo Espírito. E maturidade, irmãos, deixa eu dizer para vocês, ela não vem com o tempo. O tempo é uma forma de vir, mas eu conheço gente com 50 anos que não tem a mínima maturidade. Conheço jovens de 20 anos que são muito maduros, que você se surpreenderia. Maturidade significa decisão, tomada de decisão, pagar o preço, abrir mão de coisas para fazer o que é certo. Maturidade. Parar de picuinha, parar de mimimi, parar de nhenhenhé, deixar de ser Nutelinha. Sabe? Aquelas crianças criadas pela avó? Sabe aquelas que tem 30 anos ainda toma leitinho com Toddy na mamadeira? Na caminha, quentinho. Aí tá muito quente. Aí vai lá, tem que deixar, agora ficou muito frio, aí tem que deixar morninho, no ponto. Aí vai tomar, cadê o canudinho? Aí tem que tomar com canudinho. Sabe, filhinho mimado, mimadinho, mimadinha do papai, mimadinha da mamãe. Imaturos. É isso que o texto está dizendo. Os filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos que já são maduros, que compreendem, que abrem mão, que não desistem por qualquer coisa, mas que continuam avançando no Senhor, que continuam prosperando no Senhor, que não é qualquer coisa ou qualquer situação que vai parar ele de crescer, de avançar naquilo que Deus tem para a vida dele. Ele abre mão dos seus desejos naturais, dos seus desejos carnais, das suas emoções, para cumprir e ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Então é isso que o texto está dizendo. Bota lá, por favor. Isso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez
atemorizados, ou seja, com medo, né? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito. Deixa eu te dizer, aqui na minha versão aqui, como eu falei, está em letra maiúscula, está tudo em letra maiúscula. Mas na Bíblia, se você ler essa palavra Espírito, do versículo 16, a primeira palavra Espírito, ela está em letra maiúscula. Então ela está dizendo assim: o próprio Espírito, em letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, em letra minúscula. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber isso. Letra maiúscula significa que o autor está falando do Espírito Santo de Deus. Letra minúscula, ele está falando do Espírito do homem. Então ele está dizendo, olha, o próprio Espírito, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus foi enxertado no seu espírito, no espírito do homem, para poder convencê-lo das coisas espirituais, para poder falar do que Deus tem no céu, para mim e para você. Onde é que Deus vai falar? Fala assim: no meu espírito. O Espírito Santo, meu irmão, não veio habitar na sua alma. O Espírito Santo não veio habitar na sua mente. O Espírito Santo veio habitar no espírito do homem, no seu espírito, para que você possa ser convencido agora pelas coisas espirituais e não por as coisas naturais. O Espírito Santo vai testificar no seu espírito aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que não é, aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Ou seja, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, então, ele resolveu a questão espiritual. Fala assim: a parte espiritual, vai, diga de novo, a parte espiritual está resolvida. Pronto, Jesus resolveu. Porque quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, o que nasceu de novo em Cristo Jesus é o teu espírito, não a tua alma. A tua alma não nasceu de novo. O teu corpo não nasceu de novo. Ou quando você nasceu em Cristo, recebeu o Espírito Santo, você ficou com o nariz menor. Hã? Os careca, o cabelo cresceu? E quando você nasceu de novo em Cristo, cresceu o cabelo? Cresceu? Caiu lá, piorou. O feinho não ficou mais bonitinho. O narigudinho não ficou com o nariz mais bonitinho, né? O zoiudo não ficou menos zoiudo. Ficou a mesma cara, irmão, mesmo corpo, tudo igual. Não houve mudança natural, física. Não houve mudança na sua alma. Rapaz, eu gostava daquele menino lá da biqueira. Misericórdia. Eu era apaixonadíssima por ele. Agora eu nasci de novo em Cristo Jesus. O sentimento não foi embora. A sua alma continua aí rasgando, gritando dentro de você. A sua alma não foi convertida ainda. O que foi convertido foi o teu espírito. O teu espírito nasceu de novo. O Espírito Santo agora habita em você. E a partir de agora, você precisa andar por esta vida, convencendo a tua alma, disciplinando a tua carne, a ser guiada e governada pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Por isso que eu disse, o Espírito Santo agora está me levando. Pastor, eu queria ir para lá, mas o Espírito está me puxando para cá. Não existe. O Espírito Santo vai falar no seu espírito. E você toma a decisão. Amém? Coloca para mim, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Aleluia. Olha só o que diz. Tiago, capítulo 1, 21. Olha lá. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que é que está sendo implantado? A palavra. A palavra de vós implantada. Por quê?
Por que você tem que receber com mansidão a palavra implantada em vós? O próprio texto responde: a qual é poderosa. Para quê? Para salvar a vossa... então a minha alma ainda não foi salva? Não. Quem foi salva foi o teu homem espiritual. O teu espírito foi salvo. Agora a tua alma precisa ser salva. Salva do quê? Do diabo. Salva do quê? Das suas vontades carnais. Salva do quê? Das vontades naturais, dos desejos da carne. A sua alma precisa ser convencida, porque a nossa alma, irmãos, é rebelde. A sua carne é rebelde. E você precisa dar uns tapas nela. Você entende o que eu estou dizendo? E botar ela no lugar. Aleluia. Com silêncio, hein? Eu tentei ouvir os barulhos dos grilos, mas até os grilos ficou em silêncio. A vossa alma precisa ser salva. E o que é que vai salvar a sua alma? Diz assim: a palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu entro em contato com a palavra, eu estou num processo de salvar a minha alma do mundo, da ignorância, da religiosidade, das armadilhas do diabo, das vontades carnais. Lendo a Bíblia, tendo tempo com oração, tendo tempo com Deus, a palavra de Deus pode salvar a sua alma. Pastor, então quer dizer que eu não estou salvo? Sim, você está salvo. Eu nasci de novo, em Cristo Jesus, eu fui salvo. Quer dizer que eu vou para o céu? Vai. Ufa, glória a Deus. Agora você precisa se manter na salvação. Como? Convencendo a sua alma a ficar nela. Fazendo com que sua alma não desvie você da palavra. Não desvie você da salvação, na qual o teu espírito já está lá. Trabalha a alma agora. Como? Palavra de Deus. Vida em obediência à palavra. A palavra fala com você, você recebe a palavra, põe em prática a palavra. Leia a palavra, recebe a palavra, coloque em prática a palavra. Porque a palavra vai dizer, perdoe. Aí você vai, opa, como assim perdoar? Vai quem? Todo mundo. Todo mundo? Até meu inimigo? Até seu inimigo. Deus, peraí, aí é difícil, hein, porque você não sabe o que ele fez comigo. Perdoe. A sua alma não quer perdoar, mas o teu espírito, o Espírito Santo que está no teu espírito, está dizendo para você e convencendo você através da palavra que você precisa perdoar. E para você é difícil liberar perdão, porque o que fizeram com você de fato foi muito grave, mas a palavra diz que tem que perdoar. O Espírito Santo dentro de você está dizendo, tem que perdoar, e a sua alma precisa ser convencida a perdoar. Pastor, mas e se eu não convencer a minha alma? Dê uma paulada nela, desmaia ela e vai. Quero ver ela te segurar. Faça aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Isso é dominar a sua alma. Isso é convencer a sua alma. A palavra de Deus tem o poder para salvar a sua alma. Amém? Está entendendo aí, irmãos? E foi o homem diminuiu. Estão compreendendo aí? Aleluia. É necessário domar a alma e o corpo e colocá-las na servidão do Espírito. É o que Jesus e o apóstolo Paulo falou. Olha só, por exemplo, Jesus disse assim, Mateus 26, 41. Olha que interessante. Coloca para mim, Mateus capítulo 26, 41. Aqui é Jesus dizendo, ó. Mateus 26, 41. Olha só. Vigiai e orai. Vou repetir, vigiai e orai, para que não entreis. Por que você tem que vigiar, ficar atento e orar? Para você não entrar em tentação, olha lá. Para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
é fraca. Aqui, irmãos, deixa eu te contextualizar. Aqui é Jesus, quando ele vai orar no Getsemane. E aí ele começa a orar, ele leva Pedro, João, alguns discípulos com ele. E aí quando ele começa a orar, ele volta, os discípulos estão dormindo. Então ele aqui fala isso para os discípulos. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando? Olha, o espírito eu estou resolvendo já, fique tranquilo. Mas a carne do homem é fraca. Bom, digamos agora, quer dizer, digamos não, né? Vamos para um fato. Agora o Espírito Santo já está em você, amém? Aqui o Espírito Santo ainda não estava nos discípulos, porque Jesus ainda era vivo. Mas hoje o Espírito Santo já habita em você. Então a parte espiritual, como nós já vimos e lemos, já está resolvida. Então ele está dizendo, vigie, ore, para que você não caia em tentação. O Espírito está pronto. O Espírito está salvo. A parte espiritual está resolvida. O Espírito Santo já está habitando em você. Mas a sua carne ainda é fraca. Tem gente que usa isso como desculpa, né? Pastor, tentei, mas você sabe, né, pastor? A carne é fraca, né? Caí aí, pequei, pastor. Que é complicado, né? Eu tentei, mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, fortalece teu espírito. Cabeção. Para de andar na carne. Cabeça de ovo. Para de andar na alma, nas vontades carnais. Se você sabe que a carne é fraca, por que você não está se fortalecendo na palavra e no Espírito Santo de Deus? Porque se o Espírito está pronto, ande em Espírito. Não, nem um amém, misericórdia, irmãos, pelo amor de Deus, fala assim, amém. Amém. Aleluia, porque sabe por quê? Muitas vezes a gente não fala amém, porque essa responsabilidade sai do colo de Deus e cai para o nosso colo. Porque é decisão nossa agora. Não tem mais desculpa, a carne é fraca, né? Não tem mais essa conversa. A carne é fraca porque você é burro. Desculpa o termo. Para de andar na carne então. Começa a andar guiado pelo Espírito, cabeção. Essa desculpa não cola mais. Carne é fraca, carne é fraca. Irmão, você acha que você convence Deus com essa conversinha, com esse papinho, que a carne é fraca? Não cola, fala pro seu irmão aí, não cola mais. Arruma outra desculpa aí. Essa não cola mais. O Espírito, o pastor está me lembrando aqui, parece a galinha da Angola, né? Que fica, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Se andar na carne é assim que você vai viver, que nem a galinha da Angola. Agora, quando você anda no Espírito, você precisa vigiar, orar e ler a Bíblia para convencer a sua alma. Tá dando para entender aí? É duro, né? Quando a gente começa a achar que era uma coisa que estava fácil. Eu tinha uma desculpa pronta. Agora a palavra de Deus tirou essa desculpa da minha mão. O que é que eu vou falar para o Senhor agora? Nada, agora você vai mudar de vida. Amém, irmãos? Fazer igual o pastor Claudinho. Vocês me amam? Tem uns aí que já não estão me amando mais não. Mas vamos lá. Paulo também disse, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Coríntios 9. Coloca por favor esse texto na versão NVT. Por gentileza. Consegue por aí? 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 24 ao 27, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Isso, glória a Deus. Olha só, o que é que Paulo está dizendo? Vocês não sabem que numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. Continuando. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos, ou seja, nos esforçamos e nos disciplinamos. Amém? Há esforço, irmãos. Fala assim, amém. Só para eu saber que... Há disciplina, fala amém. Mesmo que não tiver, amém, fala amém pela fé. Agarra aí, sou disciplinado, sou esforçado, pela fé, vai. Se você não for, amém. Agora se você for, toma posse de verdade. Então, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos.
ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Aleluia. Por isso, olha o que Paulo está dizendo. Não corro sem objetivo. Eu não corro à toa, que nem um Zé Bobão. Você está correndo para quê? Está fazendo tudo isso para quê? Não sei. Sem propósito? Não. Ele está dizendo, eu não corro sem objetivo e eu nem luto como quem dá golpes no ar, como se estivesse lutando com ninguém. Olha o que ele diz. Disciplino. Fala assim, disciplina. É isso que muitas vezes está faltando para os crentes, para os cristãos, para os filhos de Deus. Disciplina. Ai, pastor, hoje eu não orei o dia inteiro aqui. Essa aqui eu não estava com vontade. Irmão, uma pessoa disciplinada, ela ora com vontade, ela ora sem vontade, ela ora com sono, sem sono, ela ora. Ela lê a Bíblia, vontade, sem vontade, com sono, sem sono. É que eu não estou muito afim, ela também ora, ela também lê a Bíblia. Disciplina. Ela não faz porque ela tem vontade, ou porque, sabe o que é, pastor? Ultimamente eu tenho tido tanta vontade de ler a Bíblia, glória a Deus, vai ler. Agora, se você vier, não tenho tido tanta vontade. Glória a Deus, leia do mesmo jeito. Disciplina. Alguém disciplinado não vai estar bem todos os dias. Alguém disciplinado não vai ter vontade todos os dias. Mas ele sabe que ele faz porque ele precisa. Então ele faz. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. Para fazer o que? Para fazer o que? Deve, não é para fazer de qualquer forma, não é para fazer se tiver vontade, ele faz o que deve ser feito. Disciplina. Disciplina o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. 28. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Falou irmãos, então é para a igreja, amém? Não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Não, aqui é outro já, né? Até aqui, né? É isso, então perdão. Até o 27. Então o que ele diz? Eu disciplino o meu corpo como um atleta treinado para fazer o que se deve. Para que você não venha cair. Não venha ser reprovado. A pastora Lúcia que deu um testemunho há um tempo atrás, pouco tempo atrás. Ela falou assim que ela começou uma nova dieta. E ela colocou na cabeça dela que ela ia fazer essa dieta. Ela ia parar de tomar os 8 remédios que ela tomava diariamente. O médico reprovou, o médico falou que não. Ela fez do mesmo assim. Hoje, graças ao Senhor, ela não toma mais nenhum remédio. Perdeu peso? Quantos quilos? Perdeu uns 4, 5 quilos aí, mais ou menos. Mas mudou peso. Estou falando de peso. Mas melhorou a saúde física dela. Hoje ela não toma mais nenhum remédio. Por quê? Porque ela tomou uma decisão. Ela disciplinou a mente dela. A alimentação dela. Ela deixou de comer um monte de besterol, deixou de comer um monte de comida ruim, que fazia mal para o seu corpo, começou a se alimentar de forma saudável. Além de melhorar a sua saúde, ainda perdeu peso. Mas por quê? Disciplina. E sabe aonde começa a disciplina, irmãos? Aqui, ó. Renovando a sua mente, parando de pensar da forma que você sempre pensou e passando a pensar da maneira certa. Renovar a sua mente pela palavra de Deus significa parar de pensar como você pensa e passar a pensar como Deus pensa. Deixa de fazer do jeito que você acha que tem que ser e começa a fazer aquilo que Deus está instruindo você e guiando você a fazer. Começa aqui, irmãos. Esse coração aqui, ó. Você tem que convencer a tua mente agora. Chega a mente. O que Paulo está dizendo assim, ó.
Tem uma outra versão em que ele diz assim: eu escravizo o meu corpo e coloco ele à servidão do Espírito. A alma está gritando para uma coisa, a razão está gritando outra, mas eu pego a alma, pego a razão, dou uma paulada nelas, coloco elas em disciplina. Eu disciplino elas e falo para elas assim: ó, fica quieto, se põe no teu lugar, que vocês vão fazer o que o Espírito Santo está mandando. E eu tomo a decisão de ser guiado pelo Espírito. Não existe mais histeria dentro de você, não existe mais gritaria dentro de você, não existe mais desespero dentro de você, porque a tua alma vai agir com desespero, com histeria, com dor, que vai chegar até no seu corpo. É um desespero tão grande, é uma pressão por dentro tão grande, que você não consegue suportar muitas vezes. Você não sabe o que pensar, como pensar, para onde ir, o que fazer. Você acha que está ficando louco ou louca. Chega a doer o seu corpo de tanta pressão, de tanta tensão. E quando você é guiado pelo Espírito, você deixa de dar ouvidos para a sua carne, deixa de dar ouvidos para a sua alma. Disciplina a sua carne e a sua alma para ser guiado pelo Espírito, através da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui: eu disciplinei o meu corpo, eu disciplinei a minha alma, eu coloquei elas para servir o Espírito Santo de Deus. Então hoje, a minha alma grita uma coisa, por isso que Paulo andou por aí, apanhou de tudo quanto é lugar. Ele ainda fala do espinho na carne, né? Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, não sei se é 1 ou 2 Coríntios 12, onde ele diz que foi me colocado um espinho na carne. E tanta gente pensa que esse espinho na carne é um monte de coisa, né? Ah, uma doença que Deus colocou nele, é a sogra que Deus deu para ele. Não tinha sogra não. Fala, minha sogra é uma bênção. Fala aí, homens, pelo amor de Deus. Fala, minha sogra é uma bênção. E ninguém falou misericórdia. Não, irmãos, é o espinho da carne de Paulo, não era nada dessas coisas aí não. O texto responde o que é o espinho na carne de Paulo. Ele fala, são as perseguições que ele sofreu ao longo da vida, porque todo lugar que ele ia, ele apanhava e era preso. Apanhava e era preso. Então Paulo estava se dobrando ao espinho na carne, a essa pressão. Mas então Deus vem e fala com ele: ei Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, será que você não sabe que a minha graça te basta? Será que você não entendeu ainda que a minha graça é suficiente para você? Então Paulo, quando recebe essa palavra de Deus, ele diz assim, de bom grado: me alegrarei no Senhor. Porque ele entendeu que a graça, a presença de Deus é suficiente. Então agora ele anda em obediência à palavra, ele anda em obediência ao Espírito Santo que guia. Então ele pegou a sua alma, ele pegou agora o seu corpo, que tanto apanhou por aí, a sua alma que tanto gritou. Talvez a sua alma gritava dentro dele: chega Paulo, para, desiste, não dá mais, cara. Todo lugar que a gente vai, a gente apanha, e você continua indo, chega. Paulo estava ficando depressivo. A Bíblia fala que Paulo clamou, pode ler lá em Coríntios 12, 3 vezes ao Senhor, pedindo para afastar isso dele. Foi quando Deus respondeu: a minha graça te basta. Paulo estava desesperado, então ele entendeu que Deus é suficiente. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus é suficiente na sua vida. Deixa eu te dizer, irmã, Deus é suficiente na sua vida. A graça dele te basta. A graça dele te alcançou. A graça dele te livra da depressão. A graça dele te livra da angústia. A graça dele te livra de toda a pressão. A graça dele te livra da tua alma. A graça de Deus é suficiente. O Espírito de Deus é suficiente. E Ele está dentro de você. É uma decisão que eu e você temos que tomar, amém? Então Paulo colocou a sua alma como escravo agora do Espírito. Então ao fortalecer o homem espiritual, você enfraquece o homem carnal e natural. Aleluia. Deus quer nos anunciar coisas sobre o nosso futuro, irmãos. Os propósitos, os segredos mais íntimos de Deus sobre nós e para nós. Deus quer revelar coisas grandes a você. Vamos ler um texto, Jeremias
capítulo 29, versículo 11. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo. Jeremias 29, 11 diz assim. Vou ler na versão Almeida, revista atualizada. Depois eu vou ler na King James também. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem é que sabe, irmãos? Você sabe de alguma coisa? A pessoa não sabe nada. A gente não sabe nada, é Ele que sabe. Eu é que sei os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que desejais. Meu Deus do céu. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito. E os pensamentos dele a você são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Obviamente que desde que seja lícito, amém? Desde que esteja em conformidade com a palavra. Você quer sua família salva? Toda a família salva. E quando eu falo toda a família, não estou falando só marido, mulher, esposo, filhos. Não, estou falando tudo. Pai, mãe, tio, tia, parente, primo, todo mundo. Você deseja? O Senhor quer te dar esse fim. Eu quero cumprir o ministério. O Senhor quer esse fim para você também. É o fim que você deseja. Pastor, eu quero tantas coisas do Senhor, quero prosperar no Senhor. Ele também quer isso para você. É o fim que você deseja na palavra. Na versão King James, esse mesmo texto diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz o Senhor. Declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esses são os desejos que o Senhor tem para você. Olha agora Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Aqui está na versão King James, né? Isso, deixa aí. Consegue pôr essa na versão NVT, esse texto? Aleluia lá. Pergunte-me. Você já perguntou para o Senhor? Você tem o costume de perguntar ao Senhor? Ele está dizendo, ó, pergunte-me e eu lhe contarei. O que ele vai te contar? Coisas maravilhosas. Quer ouvir coisas maravilhosas? Pergunte ao Senhor. Pergunte a Ele vai te dizer, olha lá, coisas maravilhosas. Que mais? Segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pergunte, Ele vai te contar coisas maravilhosas, segredos que a tua alma não sabe, que a tua carne não sabe, que você não sabe, mas Ele quer se revelar a você, através do Espírito Santo de Deus, a respeito de coisas que está por vir na sua vida. Talvez você possa pensar, será, pastor, Deus é vidente? Não, aqui não é tarô, Ele não é vidente, Ele não vai falar assim para você, amanhã, deixa eu ver aqui na minha bola de cristal, não, amanhã, se você fizer isso, vou fazer isso. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que Ele tem planos, porém, planos não significa que vai funcionar, planos não significa que vai acontecer. Quem aqui faz planos todo ano? Quem faz planos de ir para a academia? Esse ano eu vou para a academia. Quem foi? A Sol falou, eu fui. Glória a Deus, aleluia. Tem um monte de gente que faz um monte de planos, né? Escreve lá, tem planos disso. Fazer planos é fácil, irmãos. E executar os planos? O Senhor tem planos para você, mas a execução desses planos não depende dEle. Depende de mim e de você. Os planos dEle, olha lá. Pergunte-me e eu vou contar coisas maravilhosas. Também vou contar segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Mas se você não perguntar, você não vai ouvir.
e os planos dele, se você não colocar em prática, não vão se concluir na sua vida. Para isso, você tem que decidir ser guiado pelo Espírito. Amém? Outro texto para a gente encerrar. 2 textos, vai. Isaías 46:10. Na versão King James, por favor. Esse texto é fantástico, irmãos. Esse texto é maravilhoso. Põe na King James, por gentileza. Pá. Aê. Desde o princípio, aqui é o Senhor falando, viu? Desde o princípio, anunciei, ó, o futuro. Desde o princípio, o Senhor está dizendo que Ele já anunciou o quê? O futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Ele já anunciou, desde a antiguidade, aquilo que ainda não aconteceu. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Ninguém pode atrapalhar os planos do Senhor. Você pode atrapalhar na sua vida, mas os planos dele, não. Nós fazemos parte dos planos do Senhor, mas se você não quiser, meu irmão, você não atrapalha. Saul foi levantado por Deus para ser rei de Israel. O povo queria um rei, então Deus escolheu Saul. Saul foi escolhido rei. No início Saul era obediente ao Senhor, mas depois ficou rebelde, se achou demais. Então Deus vem através do profeta Samuel e diz esta frase para Saul: Deus, eu te rejeitei, vou escolher outro melhor do que você. Sempre tem alguém melhor que eu e você, irmãos. Sempre tem. Se você se acha a última bolacha do pacote, esquece. Você não é, eu não sou, nós não somos. Sempre tem alguém melhor que nós. Deus te escolheu para um plano, e Ele vai executar um plano, e o plano de Deus é sempre melhor que o nosso, e Ele quer e vai executar na sua vida, se você quiser. Mas se você não quiser, e começar a atrapalhar os planos dEle, Ele tira você do caminho, e bota outro no teu lugar. Porque os planos dEle, certamente, farei, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. O que Deus está dizendo aqui, ó, quando Ele diz lá no começo: desde o princípio eu anunciei o futuro. Desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu já falei até do que não aconteceu. Sabe por quê, irmão? A gente começa para poder terminar, amém? Deus termina para começar. Não, você não entendeu. Vou repetir para ver se você entende. A gente tem que começar para poder chegar no final. Deus já está no final para poder começar. Ele sabe o que já aconteceu e Ele começa. Deus anuncia o fim no começo. Você está aí vivendo um dia após dia para saber o que vai acontecer lá no futuro. Deus já sabe o que aconteceu no seu futuro e Ele veio para anunciar a você. Por quê? Porque Deus é um ser atemporal. O que isso significa? Que Deus não se limita a tempo. O tempo de Deus não é esse tempo cronológico que a gente vive, de minutos, segundos, milésimos de segundos, horas, dias e tal. Deus não está nesse tempo. Esse tempo Ele que criou. Para alguém criar, Ele tem que estar fora. O tempo de Deus não é um tempo cronológico. O tempo de Deus é o tempo kairos. É outro tempo. Ele está fora do nosso tempo. Ele é um Deus atemporal. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, e Ele já sabe o amanhã. Não, você não entendeu. Deixa eu dizer de outra maneira. No fim da sua vida já existe uma frase escrita lá. E ela está escrita assim: e eles foram felizes para sempre. Quem escreveu isso? O Senhor. Porque Ele já viu ontem, Ele está vendo hoje, e Ele já sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Agora, o fato dele saber o que acontece na sua vida amanhã não significa que Ele interfere na sua vida. Porque as escolhas continuam sendo suas.
Ele sabe, mas é porque Ele está vendo o que você escolheu. E Ele está aquém disso. Mas o Espírito Santo de Deus fala, revela. E a decisão de escolher, ser guiado ou não, continua sendo nossa, amém? Aleluia, irmão, isso é poderoso demais. Coloca para mim, por gentileza, o último texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, na versão NVT. 1 Coríntios 2, 9. Já vou acabar. Texto conhecido, né? Muito. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é poderoso esse texto? Mas sabe o que é interessante? Tem muita gente que pega esse texto e fica só nele. Tem uma outra versão que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aleluia, nem subiu no coração do homem o que Deus preparou para nós, aleluia. Isso para os não filhos, os que não são filhos. Os que não são filhos, nem olhos viram realmente, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração deles o que o Senhor preparou. Mas olha o que o texto continua. No entanto, lá na NVT, por favor, isso. Mas, fala assim, mas, esse mas é uma preposição, ou seja, toda vez que ele aparece, significa que vai ter uma mudança. Mas, opa, volta lá, foi, para quem? Não, para quem foi? A quem? Não, eu não ouvi. Foi a quem, irmãos? A nós. Fala assim, a mim. Isso, ó. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. O que Ele revelou pelo seu Espírito? Aquilo que nem olhos viram, aquilo que nem ouvidos ouviram, aquilo que nem subiu no coração do homem. Foram essas coisas que Deus revelou a nós através do seu Espírito. Volta lá. Pois o Espírito faz o quê? Sonda, prescruta. O Espírito fica vigiando, ouvindo, sonda todas as coisas. O que mais que Ele faz? Até os segredos mais profundos de Deus. Meu Deus do céu. Irmãos, se isso não te anima, o texto está dizendo, o Espírito Santo vai lá no profundo de Deus, no mais íntimo de Deus, escuta tudo que está lá, pega tudo que está lá, tudo que Deus tem para a sua vida e vem correndo no seu espírito, revelar para você, olha, eu estive lá e Deus tem isso para você, Deus tem aquilo para você, Deus tem isso aqui para você, Deus quer te revelar isso, Deus quer te levar em tal lugar, Deus quer fazer isso na sua vida. O Espírito Santo prescruta, sonda os segredos mais profundos de Deus e revela a mim e a você no Espírito. Meu irmão, meu Deus, aleluia. Continua. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Continua. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus. Meu Deus do céu. Não o espírito deste mundo. Para quê? Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Meu Deus do céu, versículo 13. Quando lhes dizemos isto, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Amém? 14. Aleluia.
Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Ponto de interrogação. Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Ponto de interrogação. Mas nós temos a mente de Cristo. Meu Deus do céu. Você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em você e quer te revelar coisas poderosas e sobrenaturais do Senhor. Aleluia. Você tem a mente de Cristo. Grupo de louvor, pode subir aqui rapidinho. Aleluia. Ô Digão, você consegue tocar aqui no meu lugar, por favor? Obrigado. Irmãos, nós precisamos ser como um avião, não como um carro. Por quê? Como um avião e não como um carro? Porque quando você está dirigindo um carro, você precisa prestar mais atenção do que está lá fora do carro do que o que está dentro. Amém? Porque quando você aprende a dirigir, você pega o jeito, mudar a marcha para você nem olha mais, né? No começo você fica ali, enrosca a marcha, você está dirigindo, você fica duro, né, no volante. Liga o rádio, você fala, misericórdia, se eu ligar o rádio eu boto o carro. Então você olha rapidinho aqui para mudar a marcha. Mas depois, com o tempo, você vai pegando a manha, e é tranquilo. Você liga o rádio, até no celular você fala, enquanto dirige. Você troca a marcha, você nem percebe. Por quê? Porque você já dominou o que está dentro do carro. Mas a sua atenção fica redobrada no que está fora, certo? Sinalização de trânsito, placas de pare, placas de lombada, se tem uma lombada, se tem um pedestre atravessando a rua, se um outro carro na sua frente parou, se tem um guarda de trânsito, uma sinalização e tudo mais. Então, ou seja, o que está acontecendo fora do carro diz muito mais para você do que o que está acontecendo dentro. Amém? Tem muita gente que vive a vida como um carro, se baseia no que está acontecendo lá fora. Então desvia daqui, faz de acordo com o que está acontecendo lá fora, ele guia a vida dele, ele guia o carro dele. Agora, nós, os filhos de Deus, tem que ser como um avião. Porque quando um piloto, ele entra no avião com o seu copiloto, e ele decola, o que está lá fora não diz muito para ele. Tem lombada? Tem buraco? O que é que tem lá? Fala, nuvem. Só tem nuvem, 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 nuvem. Então, o que está lá fora do avião, não diz muita coisa para ele. Mas, ele precisa seguir um plano de voo. Amém? Então, quando ele entra no avião, ele precisa saber como está o avião. Se o avião está bem, se há combustível no avião, a glória a Deus, aleluia. Se está marcando que está cheio lá, misericórdia. Então, essa informação é importante. Ele precisa ter um plano de voo. Ele precisa saber qual é a rota, qual é o destino, qual é a altura que o plano de voo está dizendo para ele que ele tem que chegar. Então lá na cabine do piloto, vai receber as instruções lá da cabine de comando. Olha, você vai subir a tantos pés e você vai ficar lá. Então lá dentro mostra para ele a altura que ele chega. Quando ele chegar naquele nível lá, ele estabiliza o avião. Olha, você vai voar nessa altura a tantas velocidades. Então ele coloca o avião naquela velocidade, porque ele precisa chegar no seu destino num horário determinado. Por quê? Porque existe um plano de voo que foi executado para aquele voo, para aquele avião. Então o que está lá fora não diz muito para ele. Está de dia ou está de noite, não interessa. Para ele não quer dizer, porque ele precisa de um plano de voo que diz para ele como ele tem que ir, aonde ele tem que ir, de que jeito ele tem que ir. Por isso que eu digo que nós temos que ser como um avião e não como um carro. O que está fora das nossas vidas não pode guiar as nossas vidas, mas eu e você temos que ser guiados pelo plano de Deus que colocou dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que ser guiados por dentro e não por fora. Seja um avião. Fala para o seu irmão, seja um avião. Seja um avião.
Existe um plano de Deus para a sua vida, um plano que o Senhor estabeleceu para você. Seja um avião, seja guiado por este plano, seja guiado para esta rota, seja guiado na velocidade que o Senhor instruiu você para chegar lá no seu destino. Aleluia, aleluia. Fica de pé, irmãos. Aleluia. Sabe, deixa eu te dizer, existem algumas formas, na verdade, que você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Pela palavra de Deus, porque ela é, como a própria frase diz, a palavra de Deus. Então você precisa ser guiado pela palavra. Você pode ser guiado por dentro, pelo Espírito Santo. Pastor, como é que é isso? O Espírito Santo vai dizer para você o que é. Como você tem que andar. Qual o caminho, qual o destino. Como? Ele vai trazer incômodo. Sabe aqueles arranhões que parece que tem um saco no gato? Quer dizer, o gato no saco, ao contrário, né? Sabe quando você bota um gato no saco e chacoalha o saco? Fica arranhando, fica lá dentro. É igual um gato no saco. Dentro de você fica arranhando. Não sei, não está legal, parece que tem um gato dentro de você arranhando tudo. Não está te trazendo paz, está arranhando dentro de você, está te incomodando. Isso aí se chama Espírito Santo de Deus incomodando você a não tomar essa decisão. Porque as decisões no Espírito, elas sempre serão acompanhadas por paz e alegria. Paz e alegria. Pastor, eu tenho paz, mas não estou alegre. Então não é o Senhor. Pastor, estou alegre, estou empolgado, mas não sei, parece que eu não tenho paz. Não é o Senhor. A confirmação de Deus sempre vai vir através de paz e alegria. Não vai ter o gato no saco dentro do seu coração, arranhando e trazendo incômodo. Ou seja, vai estar em paz. Que paz é essa? A paz que a Bíblia diz, aquela paz que excede todo o entendimento. Então vai ter paz, por mais loucura que pareça ser a decisão que você tem que tomar, o Espírito Santo está te trazendo paz. E ao mesmo tempo acompanhado de alegria. Você está feliz, você está alegre. Tem paz e alegria. É o Espírito Santo confirmando. E tem uma outra forma, com determinadas exceções, ou com alguns cuidados, que é você ser guiado por um profeta ou por uma profecia. Cuidado. Posso ser guiado por um profeta? Pode. Mas tem uma forma certa do profeta ser usado por Deus para guiar você. Quero ler isso inclusive, porque isso é importante demais. Hebreus capítulo 1, tem como colocar? Hebreus 1:1. Pode ser na versão ARA mesmo. Mateus 1:1, Hebreus 1:1, desculpa, diz assim, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então olha só, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, versículo 2 de Hebreus 1, nestes últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, amém? Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, ou seja, a nós nos falou através de Jesus, não através de profetas. Agora Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ou seja, agora o Senhor vai falar com você através de Jesus, através da palavra de Deus, através da palavra de Jesus, com paz, com alegria e com direção. Mas pastor, veio um profeta aqui e me entregou uma palavra, inclusive ele usou aquela frase de efeito, eis que te digo. E quando usa essa palavra, pastor, você sabe que é poderoso. Ele usou essa frase e ele falou que eu iria me casar com a Mariazinha. Nossa, como eu gosto da Mariazinha, pastor. Cuidado, porque hoje o profeta não vem para te trazer nenhuma novidade. Se ele veio para te trazer algo do nada, cuidado que não é profecia, é profetada. O profeta é usado por Deus para trazer confirmação. Tem gente que fala assim, não pastor, olha pastor, eu estou orando ao Senhor, Deus, se for o Senhor,
que apareça um beija-flor amarelo e para na minha frente e fica olhando para mim parado assim por 1 minuto, sem piscar. E eu, quando estender o dedo, se ele pousar, é porque é o Senhor falando. Se não aparecer, irmãos, Deus não trabalha assim não. Não, pastor, se parece passar, se eu virar, passar um fusca amarelo na minha frente, é o Senhor. Aí passou e coincidentemente passou o fusca amarelo, é o Senhor falando. Irmão, o Senhor não fala através de mística. O Senhor não fala traz algo para nós, provando Ele como antigamente. Antigamente, se amanhecer com o algodão molhado, tudo molhado e o algodão seco, é o Senhor. Não, agora o contrário. Se o algodão estiver molhado e tudo estiver seco, então é o Senhor. Não, isso aí não existe mais. O Senhor fala pela palavra dEle. O Senhor fala através do Espírito Santo no seu coração. E o Senhor pode falar no seu coração e usar um profeta para trazer confirmação. Algo no seu coração queimando faz tempo e você não tem convicção que é do Senhor. Então de repente aparece um profeta e entrega uma palavra com base naquilo que o Senhor já está falando no seu coração. Isso é de Deus, porque Ele veio para confirmar aquilo que já estava posto no seu coração. Cuidado para você não cair em profetadas, amém? Só queria te chamar essa atenção para essas coisas. Apaga a luz para mim. Eu queria que você agora começasse a orar em outras línguas aí no seu lugar. Ore em línguas aí. O Senhor quer revelar coisas no seu coração, irmãos. Pode tocar, pode ir tocando. O Senhor quer revelar coisas no seu coração. Quando você começa a orar em línguas, o Senhor começa a liberar coisas para você. Sabe quando você vai num aniversário, irmãos? Um aniversário. E tem uma festa de aniversário e você começa a receber muitos presentes, e aqueles presentes você pega e coloca numa caixa, e você vai acumulando aqueles presentes ali. Você sabe que o presente já é seu, mas você não sabe o que existe lá dentro ainda. Por quê? Porque você só vai abrir os presentes quando tudo acabar. Quando a festa se encerrar, quando chegar o final do aniversário, você vai para sua casa, você leva aquele monte de presente, então você vai sentar lá na sua sala e vai começar a abrir os presentes, e vai começar vai se revelar para você aquilo que você ganhou. Quando você começa a orar em línguas, quando você começa a crer, tomar posse e se alegrar no Senhor, é como se você já estivesse recebendo muitos presentes do Senhor, mas você ainda não sabe o que tem dentro dele, porque o Senhor está colocando numa caixa dentro do seu coração, na sua vida, e no momento certo você vai se sentar e vai começar a abrir aqueles presentes, e eles vão se revelar a você. Mas para isso você tem que andar direcionado pelo Espírito. Para isso você tem que crer no Espírito. Você tem que crer no Senhor. Você tem que se alegrar no Senhor. Você tem que deixar de andar guiado pelas coisas aparentes, pelas coisas da sua alma, pelas coisas que estão na sua carne, por aquilo que está acontecendo lá fora, e passar a ser guiado pelo Espírito. Se alegrar pelas convicções que você tem na palavra. Se alegrar nas convicções que Deus está dizendo para você. Se alegrar no que o Senhor diz que você tem que fazer, e não no que o mundo, o diabo, a sua carne ou as suas emoções estão te dizendo. E quando você começa a crer dessa forma, você começa a receber os presentes. Começa a orar em línguas aí, erga o som da sua voz. Pode aumentar o som da sua voz e comece a receber os presentes do Senhor.